Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, vamos falar um pouco do mercado, né? Vamos falar um pouco do mercado de fundos imobiliários. Vamos falar um pouco de índices também, né? E taxa Selic também, né, galera? A taxa Selic subiu bem, né? Subiu bastante agora, subiu um ponto percentual. E nós vamos ver aqui o impacto, né, que isso vai causar nos fundos imobiliários, né? Então, esse terror dos fundos imobiliários não vai parar, tá? E é assim, né? O que é que eu estou fazendo com isso? Na verdade, galera, é um momento excelente, né, para você mexer na sua carteira, né, deixar ela mais dinâmica, mais rendendo mais, né? Alguns ativos que você comprou aí meio na onda, né, que não tá rendendo nada, é hora de ajuste, né? Fazer uns ajustezinhos aí. Eu mesmo, eu vou dar um exemplo, a minha mesmo, eu fiz ajuste. Você vende ativos que muita gente fala que não é para vender, né? HGLG, VISC, alguma parte de outros fundos. Até MXRF11 eu também fiz uma venda, reduzi um pouco da exposição para investir em outros ativos mais eficientes. A pessoa vai falar, mas você perdeu dinheiro. Não, perdi, né? Eu coloquei no mercado de novo. Então, ele continua na minha carteira, só que em outro ativo, só que um ativo mais eficiente, um ativo que gera um dividendo mais elevado, ok? E falando de dividendo elevado, muitos ativos vão ficar bem interessantes, vão ficar com os dividendos muito elevados, tá? Então daqui para frente nós vamos ter isso aqui. E a taxa Selic é aquele negócio, né? Ele subiu para 12,25, mas sinalizando novas altas, né? Sinalizando ali mais de 14% ou até 15%. Isso depende do controle de inflação. Como a gente sabendo que esse governo, né, ele não é um governo de controle de gasto, nada, então nós vamos ter inflação elevada o tempo todo. Então esse ano pode se preparar que vai ser um ano bem agitado, né? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dá uma forcinha aí que ajuda muito a fortalecer o canal, ok? Bora andar um pouco aqui. Então nós vamos falar aqui do IFIX, né? O IFIX, galera, na leitura gráfica aqui, ele fez um rompimento aqui, tá? De suporte, tá? Já fez esse rompimento, que já era esperado já também, né? Eu já estava de olho nele já, que ele já ia romper. Então agora ele vai buscar um novo alvo, né? Então o IFIX vai buscar um alvo aqui que você talvez alguém fale assim, mas você vai adivinhar a fundo? Não vou adivinhar a fundo, não vou adivinhar topo, nada. Eu vou simplesmente seguir o mercado. Então, se ele está caminhando, né, eu vou buscar um alvo para ele. E o alvo para ele aqui é 2.750 pontos, tá? Então, esse aqui é o próximo alvo dele, né? Esse rompimento aí ele já fez. Ele rompeu o primeiro estágio, o segundo agora, né? E o pessoal vai falar, mas por que você acha que ele vai atingir esse 2.750 pontos? Não é nem questão de achar, né, galera? É porque na análise gráfica, você olha o tamanho da vela, né? Ela formando uma vela muito grande, tá? É vela grande com o fechamento lá embaixo. É isso que está acontecendo, né? Então, você vê que a sinalização é tudo para baixo. Então, esse é um ponto que ele vai buscar, tá? Isso aí vai buscar e, pelo que eu estou vendo, vai acelerar. Isso aí vai ser bem mais rápido, tá? Que a gente imagina. Então, fiquem de olho nisso. Outra coisa também, não saiam comprando assim, vou sair descendo a lenha, vou torrar toda a reserva, se tiver alguma reserva. Eu mesmo, quando eu tenho pouco, eu faço compras, né? Praticamente todo dia eu compro alguma coisinha, mas eu compro uma cota, né? Porque, na verdade, eu sou pobre investidor, então não tenho grana suficiente para comprar. E se eu tivesse uma boa grana, eu não ia comprar, tá? Ia guardar, deixar na renda fixa, né? Deixar a reserva na renda fixa e comprar aos pouquinhos, né? Vai aproveitando, vai ajustando sua carteira, vai deixando ela mais dinâmica, de repente quando você vai ver, sua carteira ela já está rendendo a mais de 1%, né? Os dividendos que você vai recebendo, que agora, a partir de agora, os dividendos vão começar a ficar muito mais altos, né? Vai ter fundo aí que vai pagar dividendo aí que é assustador, né? Provavelmente a Selic não vai conseguir bater, né, esse dividendo. Então a gente tem que ficar atento nessas oportunidades, né? Então, galera, um ponto
essencial, tá? Outra coisa, cada alvo desse aqui que ele atinge, fique atento, tá? Por exemplo, ele vai buscar esse aqui, esses 2.750 pontos, só que fica atento. E ele tem que dar sinais de retorno, tá? Se ele não der sinais de retorno, a vela aproximar muito grande, pode ter certeza que vai ter um rompimento. E todos os ativos, né, de renda variável, mais na frente eu vou explicar melhor para vocês, tá? Mas todos têm esse mesmo problema, tá? Fundo da crise sanitária, tá? Isso aqui, ó. Então todos têm esse fundo, que muita gente acha que é impossível chegar. Não é, galera. Então fique atento. Nós estamos com um governo que, por incrível que pareça, é pior do que uma crise sanitária, tá? Então fique ligado que isso pode acontecer. Então nós temos muito chão aí para caminhar, né? Espero que a população também fique atenta daqui para frente, né? Não saia votando não, acreditando em promessa de picanha não, né? Fique ligado nisso, né? Busque olhar a realidade, né? O que está acontecendo na sua volta. Então aqui eu vou falar de vários ativos aqui e no decorrer vocês vão entendendo como é que isso funciona. Vou falar de alguns ativos de fundos imobiliários aqui também, tá? Fique ligado aí. Vou falar HGLG, XPML, esses principais fundos, né? Vou dar uma passada neles só para vocês terem uma noção de para onde esses fundos podem ir, ok? Vamos falar um pouco também aqui de dólar, tá? Então o dólar deu uma refrescada hoje fechou a 5,95, tá? Você pode escutar de algumas pessoas falando, mas o dólar começou a recuar por causa disso, por causa do Trump, por causa do seu... Galera, não tem nada a ver com isso aí, tá? O dólar ele começou a recuar, por quê? Porque o dólar está esticado, né? Você pode ver que ele está muito distante aqui da média móvel, tá vendo? Que se o dólar cair até esse ponto aqui de 5,40, não é nenhuma surpresa não, tá? Mas aí vai cair, desabou o dólar, desabou nada. É média móvel, tá? É média móvel, bateu ali, é alta. E o dólar, a pressão é muito elevada para alta, tá? Ele já fez um rompimento aqui, tá? Eu estou no gráfico aqui mensal. Então, o outro mês ele fez um rompimento e esse mês aqui ele deve confirmar isso, tá? Esse rompimento e partiu, né? Subir, buscar a projeção dele, que é em torno ali de uns R$6,30 a primeira projeção, e ficar ligado nisso aí, tá? Então, o dólar vai recuar. Se eu colocar ele aqui no gráfico semanal, por exemplo, você vai ver pontos aqui que ele pode recuar, tá? Talvez ele não recua para aquele ponto do gráfico mensal, mas ele pode buscar talvez esses pontos aqui, ó, 5,70 mais ou menos, tá? E alta, tá? E subir. Isso ele vem fazendo já faz tempo, tá vendo? Se você analisar aqui, ó, média móvel, tá vendo? Sobe, tá? Sobe muito e desce pra caramba aqui, ó, média móvel. Sobe, tá vendo? Subiu muito, tenta buscar a média móvel, ó. É sempre assim, ó. Agora ele subiu muito, vai buscar a média móvel também. Mas essa tendência continua de alta, tá? Ele não mudou nada, não tem nada, queda do dólar, nada, não está acontecendo nada. Simplesmente ele está só subindo, tá? Está fazendo o seu caminho de subida, ok? Vamos falar um pouco do Ibovespa também. Vai falar, mas fundo imobiliário e fixo Ibovespa tem tudo a ver também. Lembrando que o Ibovespa ainda não entrou em tendência de baixa, tá? E pode acontecer, tá bom? O Ibovespa aqui é bem interessante, fica atento que eu vou mostrar um exemplo bem prático aqui no Ibovespa, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando a respeito do fundo, tá? Da crise sanitária, tá? Ó, esse fundo aqui, o Ibovespa chegou a bater ali 61 mil pontos, tá? Então, muitos ativos de ações, né? Fundos imobiliários já visitaram essa zona da morte aqui, tá? Então, fiquem ligados aí que isso pode acontecer.
o Bovespa, vocês podem ter uma noção aqui, ó. Na realidade, o Bovespa, se fosse um bom governo mesmo, né, o Bovespa era para estar mais de 150 mil pontos, né, galera? É para estar lá em cima, não é para estar aqui, esse ponto. O Bovespa está amarrando já. Isso aqui, tá, é uma zona de resistência, tá, ó. Então, graficamente falando, isso aqui é uma zona de resistência. O que é uma zona de resistência? É ponto onde o pessoal geralmente deixa tudo para lá e vende e vaza, certo? É exatamente esses pontos aqui, ó. Então isso é uma resistência. Você vê que ele já bateu essa resistência aqui, tá, ó. A primeira vez, tá? Que é ruim de mexer com esse mouse aqui, mas vocês vão dar uma... dá para ver isso aqui, ó, tá? Ele bateu esse ponto, tá? Bateu esse outro ponto aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, já bateu duas vezes e recuou. Bateu a segunda vez e recuou. Ele está tentando fazer outra investida de novo para ver se confirma esse rompimento. Você vê que ele rompeu um pouquinho, mas isso ele não confirmou, tá vendo? A segunda vela que ele deu aqui não fez a confirmação. E a outra é a mesma coisa, ele não fez confirmação de subida, tá? E ele vai tentar de novo, só que agora está apertando muito. Se isso aqui falhar, galera, nós vamos ter uma tendência de baixa no Bovespa, tá? Então, fiquem ligados, que esses pontos são bem críticos. Então, se tiver uma tendência de baixa no Bovespa, aí o bicho pega, certo? Outra coisa também, eu estou falando para vocês aqui a respeito do fundo, né? Que o pessoal fala, isso não vai acontecer, tá? Isso aí é besteira, não vai acontecer, a pessoa está falando besteira e tal, e eu vou mostrar para vocês no gráfico aqui de Bovespa, tá? Que isso é viável, tá? Vou voltar o gráfico do Bovespa aqui, num ponto bem interessante, né? Então, quem acompanha bolsa de valores, esse negócio, a renda variável, vocês vão entender essas datas, tá? 2008, alguém lembra disso aqui? A Bovespa bombando, né? Atingiu ali seus 74 mil pontos. De repente, 74 mil pontos, ele foi buscar o quê? 29 mil pontos, tá? Foi buscar o fundo dele aqui, ó, 29 mil pontos. Isso foi uma queda gigantesca, cara. Foi um desastre, tá? Um desastre totalmente. Isso aqui nós estamos falando da crise imobiliária americana, tá? Que aconteceu em 2008, onde o atual governo mesmo, só para vocês terem ideia, só relembrando, o atual governo do Lula, com as próprias palavras dele, você procura o vídeo no YouTube, que ele falou aquela seguinte frase, né? Que o pessoal preocupado com essa crise imobiliária, ele falou a seguinte frase: isso é só uma marolinha, tá? Então você vê que a irresponsabilidade desse governo continua ainda, tá? Vai continuar, não vai parar, não tem como. Porque eles são realmente assim. Esse negócio de economia, economizar, fazer o país crescer, não é com eles, tá? Isso não acontece, não é com eles. Então aqui, galera, só para vocês terem uma noção, atingiu esse ponto aqui, né? Então ficou tudo barato, né? As ações ficaram de graça nesse ponto aqui, né? Acho que aqui é onde o Barça ali adorou esse ponto aqui. Só que vocês têm uma ideia, ele subiu, tá? Ele subiu e atingiu o quê? O pico que ele estava antes, tá? O que era esse topo aqui, ele virou agora uma resistência. E o que acontece nas resistências? É o que está acontecendo hoje, tá? Ó. Exatamente isso, ó. Tentativa de rompimento, não conseguiu. Tentativa de rompimento, tá? Não conseguiu. E o que aconteceu logo em seguida? Queda, tá? Tá vendo? Queda. Só que tem um detalhe, essa queda aqui foi sofrida. Por quê? Porque ela não caiu reta, né? Ela não foi uma queda reta, aquela queda que vai e resolve tudo agora, logo e pronto, né? Acabou. Ela não aconteceu dessa forma. Ela levou muito tempo. Ela levou ali de começou em 2008, ela foi finalizar ali lá para 2016, né? Aqui já foi o governo Dilma já destruindo tudo, foi arrebentando tudo, quando entrou o Michel Temer que começou a subida de novo. Então você vê que é um governo de destruição, tá? Total. Então se alguém tem esperança que não vai mudar, cara, não vai mudar. São pensamentos, tudo pensamentos retrô, tá?
e não vai fazer mudança, não deixa a economia do país nenhum dinâmica, né? Então é isso que vocês têm que ficar atentos. E voltando à questão, né? Ele não voltou para testar o fundo ou não voltou? Fala aí para mim. Né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Ele voltou para testar o fundo. Então ele desabou aqui e chegou a bater ali 37 mil pontos, só para você ter uma ideia. E isso, galera, para a gente agora é a mesma coisa, tá? Então fique ligado, se isso aqui entrar em tendência de baixa, nós podemos buscar esses 62 mil pontos aqui, ou um pouco mais, uns 70 mil pontos ali, tá? Então ele volta para fazer teste de fundo, ok? Então fique atento, muita gente não acredita nisso, mas graficamente é viável, tá? Então fique atento, por isso que é importante deixar sempre o dinheiro nas suas caixinhas aí, preparado, porque oportunidades aparecem, ok? Vamos começar aqui a falar de fundos imobiliários, tá? Fundo imobiliário, e é uma coisa aqui que é bem interessante, tá? Vamos falar do KNCR11. O KNCR11, ele não tem histórico de queda, esse fundo, tá? É um fundo que o cotista dele não está acostumado com queda. Então, qualquer um que já entra em fundos imobiliários, KNCR11, é um porto seguro. Então, o pessoal já vai lá e já entra. Então, esse pessoal que entra no KNCR11, ele não tem histórico de queda. Então, uma boa parte desse pessoal aqui não está nem preparado para queda, tá? Porque eles não têm histórico. Então, o que acontece? Eles, na hora que começa a desabar, eles vão sair correndo com força, tá? Eles vão vender e vão sair correndo com força. Se tratando de fundo imobiliário, é o seguinte, galera. O fundo imobiliário ele tem um teto, tá? Esse fundo imobiliário estava subindo pra caramba, né? Ele está pagando 90 centavos de dividendos, né? Então você vê que ele saindo fora dessa linha aí, daqui a pouco está valendo lá R$130, pagando 90 centavos. É o que acontece com muitos fundos aí. Aqui na frente eu vou dar um exemplo bem claro do HGLG, tá? Não só o HGLG, tem outros. Ah, é fundo ruim? Não, é fundo excelente, mas fora da realidade, tá? Então esse fundo aqui ele já estava partindo para esse ponto. Ele está começando a desabar aqui, só que assim, a vela é muito grande, tá? Então ele está fazendo uma formação aqui, uma descida muito forte. E essa vela do gráfico mensal, essa vela aqui é de um mês, ele nem terminou o mês, né? Nós já temos essa vela desse tamanho. Muita gente vai falando, ah, eu vou arriscar porque está barato, vou comprar esse fundo, né? Então, faz sentido você comprar esse fundo, ele está pagando 90 centavos, taxa Selic subindo com força, né? E aí? O que é que você acha que isso vai acontecer com esse fundo? Então, esse fundo, galera, ele pode descer com força, tá? Ele já entrou em tendência de baixa, tá? Se você olhar aqui no gráfico semanal, você já vê que ele já entrou. E como é que você percebe que ele entrou? É média móvel e queda, tá? Aqui foi a mesma coisa, média móvel e queda. Então, continua caindo e no gráfico mensal aqui, a única zona de suporte que ele tem ali é em torno de 70, em torno de 80 reais ali, tá? É o único ponto que ele tem de suporte. Então, talvez esse fundo pode chegar nesse ponto que eu acho que é uma coisa assustadora, porque esse fundo não tem histórico de queda, é alta o tempo todo. Então, ficar ligado com isso aqui, tá? Tem mais outro aqui, XPML11. O XPML11 vem da mesma pegada, é um fundo que vacilou um pouquinho, o pessoal compra, né? Porque os fundos mais tops o pessoal sai comprando, né? Baixou um pouquinho, o pessoal compra com força. Só que o XPML se aplica a mesma coisa, ele está em tendência de baixa. Ele vem, as velas dele não são tão grandes, tá? Mas aqui ele já desceu para R$91, buscando o ponto de resistência dele, que é o ponto de resistência não, é ponto de suporte, tá? Então o ponto de suporte dele é exatamente aqui, ó, em torno ali dos R$85. É onde provavelmente ele vai buscar o mais rápido possível, esse ponto aqui, tá? Então esses pontos, ficar ligado, depende do tamanho da vela, com a velocidade que ele vem, ele rompe com muita facilidade, tá? Quando vem com velas, né, tipo essa aqui, ó, tá vendo, ó? Vem reduzindo, tá? Vem caindo, mas vem fazendo uma redução, tá? Ó. Já começa a ganhar alguma coisa de alta aqui e tal. Você vê que não tem mais força para descida. Então, possa ser que tenha alguma recuperação. No caso do tamanho das velas, provavelmente ele vai buscar lá esse fundinho aqui de R$91 de novo e buscar o seu suporte que é exatamente aqui.
que faria um dividendo absurdo. Mas a gente vai falar assim, ah, mas ele não chega não, porque eu estou pagando um dividendo de 90 centavos, tá, beleza. Galera, nós temos que pegar e pagando R$1,15, né? Desabando. Vou mostrar ele também logo em seguida aí, vou mostrar ele também, o Tegar, só para vocês terem uma noção, né? Então o mercado não está respeitando nada, né? É o pessoal vazando com força. É um pânico generalizado. E isso acontece por quê? Porque o pessoal vê as cotas desabando e fica com medo, né? Então quem tem muita grana lá já fica com medo de perder o seu patrimônio. No meu caso, a minha carteira já tem tá perdendo aí uns 4 mil mais ou menos. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Para mim, eu vou comprando, né? Então surge uma oportunidade, eu vou ajustando ela para ela render 1%, né? Mais de 1% ao mês. E o momento é esse, não tem outro momento, tá? Então é um momento de queda e isso vai desabar, vai continuar desabando, ok? Então, galera, aqui nós temos o Tegar, né? O Tegar 11, que tem uma formação totalmente diferenciada já dos outros, né? Ele desce reto, né? É um fundo com uma queda muito elevada. E ele vem buscando os objetivos dele, tá? Então é um fundo que ele vem buscando. Eu tenho esse fundo aqui em carteira e o que é que eu estou fazendo com ele, né? Não vou vender ele, vou fazer aportes daqui para frente, né? Então, não vou comprar muito, mas vou comprando aos pouquinhos, né? Então, isso aqui, galera, é uma coisa que você tem que pensar, né? Tem que ir comprando, né? Compra e comprando aos pouquinhos. Nós não podemos adivinhar esse fundo. Você vai falar assim, você vai adivinhar o fundo? Não. Eu mexo o quê? Com a projeção, tá? E com os alvos. Então, eu sei cada alvo aqui que ele vai atingir, tá? Esse alvo agora que ele atingiu agora, tá? Que foi aos seus ali, os R$86 mais ou menos, tá? Que foi abaixo de 90, o primeiro alvo dele. Então ele veio buscar esse alvo. Esse aí eu já sabia que ele ia buscar esse alvo, tá? Tanto é que eu não comprei nada dele. Eu estou começando a comprar na minha estratégia a partir desse alvo dele ali. Então, a partir abaixo de 90, eu comecei a fazer compra nele. Eu vou comprar muito? Não, vou comprar uns pouquinhos. Por quê? Porque eu sei que o tamanho da vela é muito grande, tá? É vela de crise violenta. Então, eu vou fazendo essa compra aos poucos, tá? Então, ele já está fazendo esse rompimento, tá? Então, provavelmente amanhã ou depois, se o negócio desandar mesmo, ele vai fazer esse rompimento. E é um fundo que está pagando um dividendo fantástico, né? E o pessoal não quer nem saber, tá? Vazando, né? É o medo, né? Dá o pânico mesmo, o pessoal vaza com força. E isso, para mim mesmo, é uma ótima oportunidade, tá? Uma oportunidade de compra. Ah, o fundo, o risco do fundo, tá. Oi, galera, tem risco. Qual é o fundo aí que não tem risco? Fala para mim aí. Agora mesmo, fala qual é o fundo aí que não tem risco. Todos têm um risco. Então, a gente está aqui para correr o risco. É ali onde você vai ganhar mais. Tá? Então, mas vai perder. Galera, não é assim que funciona, não. O momento, isso aqui nós estamos vivendo um momento, mas na frente muda tudo. Tá? De repente, de uma hora para outra, aí a coisa muda completamente. Né? Então, ficar ligado nisso. Então, o próximo alvo do Tegar, tá? É esse ponto aqui agora, tá? Que R$74, tá? É esse ponto aqui, R$74, que ele vem buscar, tá? Então, isso aqui nem eu acredito, na realidade, tá? Nem eu acredito que ele vem buscar esse ponto aí. Mas é complicado, ele vai buscar, ok? Então fica atento que isso aqui é ponto de comprar. Cada vez que ele vai buscando mais essa zona da morte aqui embaixo, que fica muito distante, né? De repente a gente fala que aqui é local de crise sanitária, que muitos vieram visitar. Como ele esticou muito, possa ser que não venha buscar, por causa dos dividendos dele, começa a ficar muito elevado, tá? Então, só para você ter uma ideia, batendo nesse ponto aqui, ó, os dividendos do Tegar vai ficar uma coisa assustadora, vai ficar próximo ali de 20%, né? Quer dizer, haja Selic para conseguir derrubar um negócio desse. Então, é um ponto que ele pode vir buscar e é o ponto mais seguro, tá? Esse, em torno ali dos R$74 para você fazer um aporte já mais elevado, tá? Então, a partir dali, os aportes têm que ir aumentando, porque o dividendo é muito elevado. E eu vou fazendo exatamente isso, vou comprando. Chegar nesse ponto aqui, aí sim, aí eu vou
fazer compra mais elevada um pouco. Já deixou uma reservinha guardada lá para ir comprando mais, né, do fundo. Quer dizer, e logo eu vou ter carteira aí rendendo um absurdo, né? Mais na frente eu vou ter uma carteira muito interessante, tá? Outro fundo que ficar ligado nele também, MXRF11, né? O MXRF11, só para vocês terem uma ideia, ele está numa zona de suporte, está uma briga violenta nesse ponto ali, tá? Para descer. Hoje ele ficou batendo ali R$ 9,01, R$ 9,02 o dia inteiro, né? Foi o dia inteiro nessa briga. Por que que ele está ali? Porque tem muita gente que já coloca suas ordens tudo naquele ponto para fazer compra, né? O pessoal já marca ali aquele ponto, é uma zona de suporte dele, tá? É exatamente onde ele está. É uma zona de suporte muito interessante aqui, ó. Por que que eu falo que é interessante? Porque ela pode romper isso aqui a qualquer momento, tá? Então um rompimento ali joga ele lá pro chão com força, tá? Então joga o MXRF11 pro chão com muita força. E se isso acontecer, não vá se assustar se ele bater ali os 7,50, tá? Que é outro ponto bem interessante. Então ficar ligado nesses pontos aí, tá? Esses pontos, a partir essa semana mesmo pode acontecer esse rompimento. Então ele, abaixo dos R$ 9,00 ele vai buscar os 8,50 ali brincando, tá? É o próximo ponto dele, 8,50, que vai ser nessa região aqui, ó, 8,50, 8,40. Então se ele fizer esse rompimento, isso aqui ele busca, tá? Busca facinho. Então, e busca numa velocidade muito rápida. Porque como os fundos são bons, né, galera, o pessoal deixa um monte de ordem lá, tudo pronta, né? Então vai batendo ali e executando essas ordens. Então ele vai segurando o fundo, né? O pessoal vai comprando e vai segurando, não vai ter venda. Mas chega uma hora que ele faz esse rompimento, que acaba essas ordens aí, ele vai descer com força. Então é venda com muita força. Então fica atento. MXRF11 pode buscar ali os seus 8,50, 8,40. É um ponto dele que é interessante. Abaixo de sair, 7,50. Então fique ligado com isso, tá? Por que eu estou falando isso aí? Porque pelo cenário econômico e a tendência de baixa que vem forte, tá? Então vem uma tendência de baixa muito elevada. Outro fundo também vamos falar, HGLG, é um fundo resistente para queda. Por quê? Ele cai um pouquinho e o pessoal volta a comprar, né? Volta a comprar com força, né? Cai um pouquinho e o pessoal já volta a comprar com força. É um fundo que eu não acho interessante, tá? Mas aqui é um exemplo do que eu estou falando. Esses dias ele desabou com força, voltou com muita força também. Ele estava custando ali, deixa eu ver aqui, chegou a bater 141, 142 ali e voltou com muita força para cima. Abriu outra vela aqui e jogou lá em cima. E olha o que aconteceu. Foi buscar exatamente em cima da média móvel, tal, e recuou com muita força também. Então isso aqui indica sinalização que ele vai voltar para esse ponto aqui de novo, tá? Depois desse rompimento você vê que ele ganhou muita força e desceu com força. Só que aqui ele tinha outro suporte e ele fez o rompimento, só não confirmou esse rompimento, tá? Então passando aqui para o gráfico semanal você vai ver bem claro o que ele tem os alvos dele. Então esse alvo dele aqui era muito importante, porque ele não podia romper, porque se ele romper ia jogar ele lá para o chão com força, tá? Ia bater ali os 130 mil reais, 130 reais brincando. Então é outro que tem que ficar atento, porque o HGLG ele tem outro problema, né? Então o problema do HGLG é um fundo com valor muito elevado, né? E dividendo muito baixo, né? Sendo que uma Selic mais alta agora ganha desse fundo aqui brincando, né? Sem nenhum esforço, né? Até se colocar no mercado pago, lá na conta do mercado pago, ganha desse fundo. Então é um fundo muito esticado, é um fundo bom, fundo excelente, só que muito esticado. Parece que a propaganda dele é muito forte e o pessoal fica acreditando que se ele sair bater 200 reais ele está ganhando um bom dividendo. Não tá, galera. Fundo desse aí subiu, não vale a pena comprar, né? Faz sentido a pessoa fazer uma compra no fundo desse, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal, ok? Galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.